Salve, salve galera! Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como que eu estou utilizando um aplicativo chamado Notion para fazer a minha organização profissional no meu trabalho de sala de aula. Eu descobri esse aplicativo recentemente, então tem coisas que eu ainda estou aprendendo como fazer, mas eu já estou fascinado pelas possibilidades que eu posso ter para utilizar com os meus alunos. Então fica por aí que eu vou te mostrar como que eu estou fazendo meu planejamento e mais, como que eu consigo disponibilizar material para eles de uma maneira muito criativa pelo Notion. Fica por aí. Então aqui vocês estão vendo o aplicativo para a versão computador, tá? Ele tem para celular e para computador. Ele é um aplicativo gratuito. Uma das coisas negativas dele é que ele é completamente em inglês. Só que assim, quando você mexe nele, você vai vendo depois de um tempo que é intuitivo. Você vai aprendendo a lógica de como ele funciona. Precisa ter um tempo, tá, de dedicação a aprender ele. Não é simples de cara. Ele tem muitas funções, então isso faz com que ele seja um pouco difícil de começo a entender o procedimento da lógica funcional dele. Mas depois que você pegar a lógica, flui com muita tranquilidade. Eu demorei uns 3 dias, mais ou menos, de mergulho nele para aprender basicamente todas as funcionalidades que eu preciso, né? Tem outras, mas que as que eu mais preciso eu acho que já é o bastante por enquanto. Então essa aqui é a versão para computador. Essa é a minha página do meu trabalho na rede municipal de Maricá, né? E aí aqui dentro eu consigo organizar basicamente tudo do meu trabalho educacional, né? Então aqui fluxo de trabalho é a parte onde eu organizo as minhas tarefas que eu tenho que fazer, né? Então tem coisas por fazer, coisas que eu estou fazendo, coisas que eu já fiz. Então eu consigo com muita facilidade ver aquilo que de fato precisa ser feito, né? E aquilo que já está em procedimento. Aqui embaixo é a minha pasta do Google Drive, né? Que eu coloquei o link aqui com materiais do Drive que estão lá e que é difícil colocar aqui dentro do Notion, né? De repente por tamanho, ou porque já estava lá mesmo, então eu não quis tirar de lá e colocar aqui, mas daria de fato para colocar um monte de arquivo aqui, eu já estou fazendo isso. Aqui embaixo é minha tabela de reuniões, então todas as reuniões que tem na escola eu coloco aqui, né, com as datas, os temas e tudo mais. Os documentos importantes da escola, da rede e tudo mais eu coloco aqui. E aqui arquivos e informações relacionadas aos anos especificamente. Então eu vou entrar aqui em 2022, que é justamente o ano que a gente está agora. E quando eu comecei a utilizar o Notion, eu já conhecia ele por ouvir falar, mas eu nunca tinha tentado mexer. Eu tinha um certo preconceito, porque é muita coisa, porque eu já uso o Evernote, eu já uso o Trello, eu já uso um monte de coisa. Eu não queria romper a barreira da minha zona de conforto de descobrir outras coisas naquele momento, porque eu já estava satisfeito com os aplicativos que eu utilizava. Mas quando eu descobri o Notion e eu fui tentar realmente ver o que ele podia fazer, pelo amor de Deus, assim, é muita coisa. Todos os outros aplicativos estão dentro dele, basicamente. Eu não preciso mais usar o Evernote, eu não preciso mais usar o Trello e quase não preciso mais usar o Drive, porque absolutamente tudo eu faço dentro do Notion. Então, aqui dentro de 2022, ainda está em construção essa parte. Aqui é onde eu coloco informações das minhas turmas. Aqui é todo o meu planejamento, que vai ser o mesmo para todas as minhas turmas, porque eu só estou com turma de 9º ano esse ano, então é um planejamento só para todas as 3. Então eu deixo fora da pasta turmas e depois eu crio um atalho para esse plano de curso dentro das turmas. Vou mostrar depois isso. Então eu só preciso fazer uma vez o plano de curso e depois eu linko esse mesmo plano de curso nas pastas individuais de cada turma. Fica ligado. Aqui embaixo, documentos de 2022 e aqui embaixo a minha planilha de dados dos alunos, que eu depois vou fazer outros vídeos mostrando isso. Tem um vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card, que eu mostro um pouco dessa planilha de dados e como que eu utilizo, inclusive, para disponibilizar resultados individuais, gráficos, para os alunos usando programação. Vou deixar um card aqui para você ver um vídeo anterior que eu fiz, se você não tiver visto. Então, aqui nas turmas, que é o que mais interessa para a gente hoje. Aqui é uma das minhas turmas, depois eu vou triplicar essa página aqui dentro e criar outras 2, porque é mais fácil eu primeiro colocar tudo que eu preciso numa turma só, depois eu triplico, né, e faço as edições que forem necessárias dentro de cada página, né, porque as 3 páginas vão ter basicamente as mesmas informações. Então aqui é da turma 921, que é uma das minhas turmas de 9º ano. Então aqui dentro da turma 921... eu tenho a página específica que os alunos vão ter acesso. Todo o resto até agora, os alunos não tinham acesso, tá, gente? É só eu que tenho acesso. Então, essa página aqui dentro, os alunos têm acesso.
Aqui fora não. Então os meus diários de classe, os feedbacks que eu der para orientação educacional, para orientação pedagógica, para direção, sobre essa turma, tudo vai ficar aqui. Os alunos não vão ter acesso. Eles vão ter acesso a essa página aqui dentro. Essa capinha eu fiz no Canva, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que professores podem usar o Canva também, inclusive gratuitamente, mas isso fica para outro vídeo. Então eu fiz essa capinha bonitinha, Turma 921 no Canva. Tá dentro desse estilo porque o projeto de ciências do ano é sobre ficção científica, então tá nesse estilo meio futurista, meio computação gráfica, assim, justamente por conta do projeto. E aí aqui dentro tem o link do plano de curso, como eu falei, que eu fiz lá fora da página, mas eu linkei ele aqui dentro. Aqui embaixo vai ter uma lista de alunos, que eu quero fazer páginas individuais para cada aluno, mas eu ainda estou estudando como eu vou fazer isso. Aqui vão ficar as avaliações e resultados que eu produzo com programação, que eu produzo com planilha e que for disponibilizar para eles. Orientações de estudos e de vida, aqui já tem coisa. Que é um guia de orientação de estudos que eu já fiz para os alunos há algum tempo atrás, que é um PDF, e quando eles clicarem aqui, essa parte eles já vão ter acesso, quando eles clicarem aqui eles vão baixar um PDF que eu fiz no Canva também, com orientações de estudos para eles, com orientações de organização de tempo, estratégias de relaxamento, de melhoria da concentração e uma série de coisas. Mas eu vou entrar aqui, que essa parte foi a que eu mais desenvolvi até o momento. Eu dei 2 aulas esse ano até agora, então esse plano de curso está em construção também, mas olha que fantástico, gente. O plano de curso eu montei fora dessa página para os estudantes, mas eu linkei ele como atalho aqui dentro. Para esse vídeo não ficar grande, eu não vou ensinar os detalhes do Notion nesse vídeo, mas só estou mostrando que dá para linkar coisas de fora de páginas dentro de outras páginas dentro do próprio Notion. O Notion é basicamente organizado em páginas e blocos. Você cria páginas, dentro da página você pode criar outras páginas, ou você pode criar blocos de diversos estilos diferentes. Então, nesse caso, é a página do plano de curso que tem um bloco, que é uma tabela, com todas as aulas dos alunos ao longo das semanas. Então, como até o momento eu planejei 2 semanas de aula, tem aqui semana 1, semana 2, as datas dessas aulas, o título das aulas, os objetivos e competências a atingir em cada aula, o conteúdo trabalhado, as etapas do ensino estruturado, porque ensino estruturado é minha técnica de organização de aula, que é uma estratégia baseada em evidência, tem pesquisa sobre ela. É uma estratégia diretiva de organização e produção de aula, que é dividida em revisão diária, apresentação de conteúdo novo, prática guiada e prática independente. Eu coloco quais etapas ou qual etapa do ensino estruturado aquela aula vai ter, o tipo de ação que eu vou fazer no dia da aula, se é uma aula, se é uma avaliação, se é feriado no dia, ou seja, não teve aula. Aqui, olha que legal, materiais anexos, ou seja, como o aluno vai ter acesso a isso, todos os materiais, PDFs, PowerPoint, vídeo que eu utilizar na aula, eu posso botar aqui para ele, material da aula, e ele vai automaticamente acessar o material da aula, sem eu precisar colocar no WhatsApp, sem colocar, o aluno fala que perdeu, vai ficar tudo ali. Antes eu botava tudo no Google Drive, mas com o Notion eu posso colocar absolutamente tudo dentro do próprio Notion, dentro do dia daquela aula, porque eu consigo organizar um bloco em forma de tabela e essa tabela eu posso acrescentar milhões de informações sobre aquela aula. E aqui a duração da aula em minutos. E o mais fantástico disso tudo, 2 coisas fantásticas disso. Como eu posso criar páginas dentro de blocos, como eu falei, eu crio páginas dentro do bloco. Dentro desse bloco eu crio subpáginas para cada aula. Então se eu clicar aqui dentro da aula 1, o aluno pode fazer isso, porque ele vai ter acesso a isso. Eu liberei isso para acesso deles, vou liberar, na verdade. E aí, quando ele clica nessa página, ele abre automaticamente a página daquela aula. Ou seja, ali é do plano de curso. Mas se ele quiser ver detalhes do plano de aula, eu não preciso criar outros documentos fora do Notion. Eu posso colocar o plano de aula dentro da página da aula que fica dentro do plano de curso. Então ele clica para ver detalhes sobre aquela aula naquele dia. Então aqui é a página da aula, do dia 10 de fevereiro. O aluno pode olhar isso aqui e ver detalhes sobre essa aula. O nome dessa aula foi acolhimento afetivo. Eu faço essa estratégia logo no início do ano, para construir o clima escolar positivo, para começar a construir e para trabalhar autoconhecimento, no caso dessa aula em específico. E aí o aluno ele pode vir aqui embaixo, além dos detalhes que ele já tinha no plano de curso, ele pode descer nessa página e ver os detalhes específicos dessa aula. Então aqui tem um plano de aula dessa aula.
né? A aula eu divido em momentos, primeiro momento, segundo momento, terceiro e quarto momento. A ação de cada momento, que eu fiz com os alunos. As etapas do ensino estruturado de cada momento. Nessa aula eu só fiz prática guiada, que foi uma dinâmica que eu orientei os alunos e fiz junto com eles, passei nas mesas e tudo mais. Aqui do lado, a duração em minutos de cada momento. E aqui o Notion calcula o somatório desses minutos todos aqui automaticamente, porque eu configurei para isso. Como está em formato de tabela / banco de dados, eu tive a possibilidade de criar essa coluna aqui, numérica. Cada número desse automaticamente já é lido por essa função aqui embaixo de somatório, e ele já soma para mim o tempo total da aula. Se eu estou muito distante dos 90 minutos, que é o tempo total, ou se eu estou já apertado no tempo. Então, eu não preciso ficar calculando na mão, né? Eu estipulei 20 minutos. Quanto tempo falta para... Sabe? Eu coloco os minutos que eu quero para aquele momento e aí o somatório já automaticamente me diz se eu estou perto ou se eu estou longe do meu tempo máximo de aula. Então, nesse caso, deu 70 minutos, que eu gosto de fazer... Agora, eu tô trabalhando com a estratégia do menos é mais, né? Prefiro que sobre tempo do que fique faltando coisa para outra aula. Então, fazer menos coisas por aula funciona melhor, a princípio, pelo que eu estou vendo, porque a aula é dinâmica. Muitas coisas acontecem, como eu já falei em vídeos anteriores também. E aí, aqui do lado, vai ter o material específico para aquele momento, né? Caso ele precise de um material específico para cada momento de aula, também vai ficar aqui nessa aba. E aí, aqui eu posso colocar milhões de coisas aqui dentro também. Se eu quiser colocar... aqui eu coloquei comentário sobre a aula do dia 10. Essa parte eu não dou acesso aos alunos. Essa é minha. Eu consigo alterar o compartilhamento de cada página aqui em cima. E essa aqui eu não liberei para compartilhamento. Então o aluno, quando ele entra aqui, ele nem vê essa página aqui embaixo. Só eu que vejo. Aqui eu coloco comentário sobre a aula, se deu tempo, se não deu, o que eu achei, minhas impressões, emoções. Tudo que eu acho que eu preciso para o meu diário emocional e de trabalho, eu ponho aqui. Né? Posso gravar áudio e colocar o áudio aqui dentro e tudo mais. E aqui eu coloquei um lembrete que eu tinha que fazer na primeira aula, que era para passar a lista para os alunos assinarem e colocarem seus telefones para a gente criar o grupo de WhatsApp, que é uma coisa que eu sempre faço na primeira aula e eu não podia esquecer, então eu coloquei um lembrete em forma de caixa de checklist aqui dentro. Né? Depois eu mostro as funcionalidades do Notion, dá para colocar checklist, dá para colocar... uma série de outros tipos de blocos, é fantástico. Esse bloco aqui em cima é em formato de banco de dados, essa tabela aqui. Mas olha como que o aluno pode visualizar isso de outras formas se eu configurar isso para ele. Ele pode pegar essa tabela aqui, de plano de curso. Deixa eu voltar aqui para a minha página anterior, pra vocês verem como que ele pode visualizar de várias formas. Aqui eu voltei para a minha página do plano de curso para vocês verem como que o aluno pode visualizar isso de várias maneiras. Eu configurei isso já para ele. Ele pode pegar aqui, ó, aqui está para ele visualizar como tabela. Mas como eu configurei, ele pode clicar e visualizar, ao invés de tabela, ele pode ver como calendário. Olha que fantástico. E aí ele no calendário já vai ver todas as bolinhas marcadas das aulas específicas que ele teve ou que vai ter. Tá vendo? Agora carregou em formato de calendário e aí aparece para ele a aula do dia 10, aparece também a aula do dia 11. Essas duas aqui é porque eu acabei duplicando ela para poder criar as aulas da semana que vem. E aí eu não alterei a data, eu tenho que editar isso aqui direitinho. Mas quando ele vê, em forma de calendário, ele vai ver a data, as atividades, as aulas dentro daquela data que eu organizei. Né? Porque o foco do calendário é a data, então se eu atribuir data, vai aparecer aqui no calendário as aulas nos dias específicos. Ele também pode visualizar de outra forma. Ao invés de calendário, ele pode visualizar só as aulas com avaliação. Quando tem avaliação, significa que a aula vai ter alguma avaliação. Então, eu configurei um filtro para dizer que toda vez que tiver avaliação aqui nessa variável, ele não mostrar dentro dessa abinha aqui. Ele mostrar dentro dessa abinha aqui aulas com avaliação, né? Quando tiver a categoria avaliação junto ali. Agora, quando ele quiser saber as aulas que não tem avaliação, ele vai clicar aulas normais, que eu já configurei para mostrar todas as aulas que não tem um termo avaliação na variável tipo de ação do dia. Então aqui só vão aparecer as aulas que forem aulas, de fato, não tiverem avaliação no dia. Uma aula pode ter aula e avaliação também, né? Mas aí eu vou configurar
vou acrescentar lá naquela variável de tipo de ação do dia, aula, categoria aula e categoria avaliação. Então, ele não vai mostrar essa aula aqui, nas aulas normais. Ele vai mostrar na aba aulas com avaliação. Tá? Aqui ele só vai mostrar as aulas em que aqui só é aula. Tá? Porque se eu clicar aqui, eu conseguiria colocar outras coisas aqui nessa categoria. Aula, avaliação, só se tiver avaliação que a aula não vai aparecer aqui na aba aulas normais. Né? Se não tiver avaliação, ela aparece nessas aulas normais. Se ela tiver avaliação, ela aparece naquela outra aba, aulas com avaliação. Tá? Então, depois eu ensino como é que eu fiz essas coisas. Isso envolve lógica, envolve alguma noção de filtragem de banco de dados e tudo mais. Que isso é o que o Notion faz, basicamente. Por isso que de início ele é um pouquinho complicado, mas depois que você pega o jeito, a coisa flui. Então, aqui são só as aulas normais, que por enquanto são todas, né? Mas quando tiver todas as aulas aqui, vai ter uma grande diferença entre a aba completa, a aba com avaliação e a aba aulas normais, né? Porque vão ter aulas com avaliação, aulas sem avaliação, e tudo isso vai ser filtrado automaticamente para o aluno, para ele poder ver. Eu poderia organizar isso aqui como dashboard, agrupado por tipo de aula, agrupado por data, né? De forma que o aluno conseguisse ver em forma de painel essas aulas, e várias outras formas. Eu posso organizar em forma de galeria, com fotos dentro. E o aluno pode mudar a forma de visualização aqui. Da forma que ele quiser. Cada aluno que for olhar lá no aplicativo pode mudar a visualização da forma que ele quiser. Isso não vai afetar nada aqui, porque ele não tem acesso de editor, ele só tem acesso de visualizador. Ele pode colocar comentários nas aulas e todos os materiais já vão estar aqui para ele. Tá? Então, esse era o vídeo para mostrar para vocês como que o Notion pode ser uma ferramenta absurdamente útil para a organização de aula. Eu parei de usar o Word basicamente para fazer plano de curso, quase parei de usar o Drive para organizar material, parei de usar o Trello para organização de tarefa, que tudo eu boto aqui, parei de usar o Evernote para anotações, que tudo eu boto aqui. E aqui é só o meu trabalho educacional. Tem várias outras micropáginas aqui dentro do meu doutorado, do meu trabalho com a educação com evidências, a minha vida pessoal, meu trabalho no Rap, um monte de coisa aqui organizada, tudo num aplicativo só. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo que você acha que pode gostar e comenta aqui também, porque isso me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.